Olá, meus amigos e minhas amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com vocês. Eu não sei de onde que você vai estar vendo esse vídeo, se vai ser do Facebook, se vai ser do Instagram, se vai ser do TikTok. Eu vou postar em todas as redes sociais que eu estou instalado. E estou aqui mais uma vez falando deste nosso ministério de distribuição de livros cristãos gratuitos. São livros aí baseados na palavra de Deus. Livros aí que vai levar você a ter mais prazer com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Eu tenho falado aqui com vocês, tenho feito vídeos falando sobre esse primeiro livro, com esse tema: Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Por quê? Porque esse livro vai falar justamente sobre o novo nascimento, que é o que muitos cristãos têm procurado nas igrejas, né? E nós não temos somente esses livros, nós temos diversos livros aí falando sobre vários assuntos da palavra de Deus. Temos um total de 68 títulos de livros. Tem alguns títulos aqui para estar mostrando para vocês aí o nosso trabalho. E o trabalho do livro é levar as pessoas a ter mais interesse com a palavra de Deus dentro da tua casa. Porque eu sempre falo que não adianta você estar em uma congregação, em uma denominação, uma religião, um sistema religioso, e dentro da tua casa você não consegue ter aí uma comunhão com a palavra de Deus dentro da tua casa. Mais vale você dentro da tua casa você se apegar com as coisas de Deus, você estar em reflexão com a palavra de Deus, do que você estar dentro de um ciclo religioso e lá você ter como somente o lugar de estar em comunhão com a palavra de Deus. Então eu prefiro mil vezes dentro da minha casa estar em comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele quer habitar, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro do teu coração. Então veja bem, nós temos esse terceiro livro aqui que vai falar sobre a habitação do Espírito Santo, o modo seguro para você receber o Espírito Santo. Então, temos esse terceiro livro que vai falar sobre esse assunto. Tem diversos livros aí falando sobre outros assuntos da Bíblia também. Então eu estou aqui fazendo mais um vídeo falando da nossa missão, do nosso trabalho evangelístico, que é pregar a palavra de Deus através de literatura. E eu tenho falado nos outros vídeos aí as pessoas interessadas a querer o livro. Se for de Atibaia, a região próxima de Atibaia, eu tenho o prazer de levar até a pessoa. Os livros são gratuitos, será entregue também no seu endereço de graça, sem cobrar nada. Então, hoje eu gostaria de estar falando mais um pouco desse primeiro livro aqui. Sabe qual a maior dificuldade do ser humano hoje? Qual a maior dificuldade do ser humano? Eu não sei se você lembra, se vocês que estudam a palavra de Deus se lembram, a ação daqueles fariseus, quando eles pegaram uma mulher em adultério, eles levaram até Jesus e eles queriam apedrejar aquela mulher, mas ao mesmo tempo eles queriam preparar uma armadilha para Jesus, né? Aí eles pegaram a mulher em adultério, levaram até Jesus e falaram: mestre, o que faremos com ela? Essa mulher cometeu adultério. Eles acharam que eles iam preparar uma armadilha para o Criador, para o próprio Deus, porque eles esperavam qualquer resposta do Senhor para poder punir ele. Na mentalidade deles, se Jesus dissesse pode apedrejá-la, porque ela cometeu realmente um ato de adultério, está escrito que mulher que fosse pego a esse ato, ela tem que ser apedrejada. Aí eles iriam pegar o Senhor e falar: poxa, mas está escrito também não matarás. Como que o Senhor está pedindo para nós matar? Né? E se Jesus tivesse falado ao contrário para eles: não, vim aqui para poder perdoar o pecado do homem, então quero que vocês soltem ela. Aí eles ao mesmo tempo também iam prender o Senhor e falar: poxa, mas o Senhor então está blasfemando a palavra de Deus, porque está escrito: a mulher que for pega a esse ato, ela tem que ser apedrejada, está escrito na lei. Então Jesus, vendo a ação daquele povo, Jesus disse uma palavra uma única palavra para eles: aquele que não tiver cometido nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E você vê no texto bíblico que foi dos mais velhos aos mais novos soltando as pedras, porque foram acusados pelas suas próprias consciências. Então a maior dificuldade do ser humano hoje é ele
entender o quanto o pecado afetou a tua estrutura carnal, o quanto o pecado afetou a nossa vida. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem santo, puro, sem pecado, sem mancha, sem violência, sem guerra. Aí quando o pecado entrou no coração do homem, trouxe tudo quanto é coisa de ruim. Trouxe as guerras, trouxe as doenças, trouxe os conflitos, as contendas. O pecado foi a raiz de todo o mal que vem acontecer na vida do ser humano. Então a maior dificuldade do ser humano hoje é ele entender o quanto o pecado tem afetado a tua vida, o teu coração, a tua estrutura carnal. E para você ver esse primeiro livro aqui, para você ver, é o primeiro livro que eu tenho falado nos meus vídeos anteriores, né? E se você for ver o primeiro sermão, esse livro ele tem um total de 8 sermões, tá? Esse primeiro sermão aqui, para você ver, ó, ele vai tratar justamente sobre esse assunto, né? Tá aqui, para sermos salvos, primeiro temos que reconhecer que somos pecadores. Ele vai tratar justamente sobre esse assunto. Por que é importante você saber disso? Porque quando o Deus veio através de Jesus a este mundo, ele veio fazer uma obra chamada obra da salvação, que é de tirar o pecado do homem e morrer pelo pecado do homem. Porque quando o pecado veio cair no coração do ser humano, a pior desgraça que veio acontecer com a vida do ser humano é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado trouxe essa maldição para a vida do homem. Então, Jesus ele veio a este mundo para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para que nós não tenhamos que morrer, para que nós não tenhamos que pagar pelos nossos pecados. Mas, para isso, eu preciso saber o quanto que o pecado tem afetado o meu coração, a minha vida. Eu preciso saber que o pecado realmente está no meu coração, para que o Senhor ele possa me salvar. Então é importantíssimo eu e você entender o quão pecaminoso somos diante de Deus, o quanto o pecado tem afetado a nossa vida. É importantíssimo tanto para mim quanto para todo mundo. Eu gostaria de estar lendo uma passagem da Bíblia que fala justamente sobre esse assunto. Se você for ler a palavra de Deus, por exemplo, em toda a palavra de Deus não vai existir palavra, por exemplo, Eclesiastes, um livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. A palavra de Deus fala que não há homem justo sobre a terra que procure fazer o bem sem nunca pecar. Já fala que todo ser humano neste mundo, até mesmo aqueles que são servos de Deus, eles cometem pecado diariamente. Assim como eu, você, não há ser humano neste mundo que não comete pecado a cada segundo. Só que nós precisamos saber disso, nós precisamos conhecer esses pecados, estar cientes desses pecados. Porque se Jesus veio a este mundo, ele veio fazer uma obra para tirar os nossos pecados, nós precisamos saber o quanto somos pecadores diante do Senhor para que ele possa nos salvar, para que a nossa salvação seja perfeita. Então, se você for olhar a palavra de Deus, de todas as passagens bíblicas, de toda a palavra de Deus, você vai ver que não tem uma passagem na Bíblia que diz que o homem ele é puro, que o homem ele tem capacidade de ser bom. Em toda a passagem da Bíblia você vai ver que a palavra de Deus sempre vai mencionar que o homem ele se tornou um ser mau por causa do pecado. Então, Deus, ele na verdade, ele não fala isso para poder punir o homem, sim para que o homem ele tenha ciência de que ele é mau, pecador, e de que ele precisa ser salvo. E somente assim que você vai poder ser salvo, a partir do momento que você reconhecer que você é mau, que você é pecador, que você precisa de salvação. Então eu gostaria de estar lendo uma passagem forte, uma passagem clara, referente sobre esse assunto. É uma palavra que está lá nas cartas de Romanos. Foi o apóstolo Paulo que pregou essa passagem e ele pregou pela fé. Só que aqui tem muitos cristãos que imaginam que o apóstolo Paulo ele está falando dele, somente dele aqui nesse contexto da palavra de Deus. Mas aqui ele não está falando somente dele, ele está dando um diagnóstico de como está a estrutura carnal humana diante de Deus. E como está a estrutura carnal humana após o pecado entrar no coração do ser humano. E você precisa ouvir essas palavras e você precisa entender o quão pecaminoso está o teu ser carnal.
qual é a precisão da tua vida da salvação de Deus, porque todos nós precisamos da salvação de Deus, mas para isso todos nós precisamos entender em que situação está a nossa natureza carnal diante do Senhor. Então nós precisamos acreditar em quem? Na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando da nossa natureza carnal? E eu gostaria de estar lendo essa passagem para você aqui. Se você quiser abrir a tua Bíblia, se quiser ler comigo, é só dar um pausa no vídeo, né? E você vai estar lendo comigo. Essa passagem está lá em Romanos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 14 até o 25. Para a gente ter aqui uma reflexão com a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus fala de nós, seres humanos, da nossa essência carnal. Amém? Vamos ler então? Então essa passagem, ela está lá nas cartas de Romanos, tá? Está no capítulo 7. E vou começar a ler para você aqui a partir do versículo 14, para nós estar aqui em reflexão com a palavra de Deus, para saber o que ela está querendo nos dizer referente a nós. Qual que é o diagnóstico que ela está dando de nós, seres humanos, tá? Bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Bom, somente essa passagem, o que o apóstolo Paulo está falando? Que o homem ele só faz aquilo que é detestável diante de Deus. Pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Quer dizer, o que é mais detestável, o homem faz diariamente. Vamos continuar aqui refletindo sobre o que a palavra de Deus está falando sobre o nosso ser carnal. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas por quê? Porque, meus amigos, que o nosso corpo está propenso a fazer aquilo que é de ruim? É porque o pecado veio habitar no nosso coração, porque o pecado veio a reinar na nossa natureza carnal. É por isso que nós estamos propensos a fazer aquilo que é de errado. E é por isso que eu e você precisamos entender isso com precisão, precisamos entender isso de maneira que nós venhamos a viver uma vida de fé verdadeira diante de Deus e sincera diante de Deus. Então, para isso, nós precisamos entender em que situação está o nosso ser carnal. Vamos continuar a leitura? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Meus irmãos, este homem interior é o Espírito Santo. Quando fala do homem interior, a única maneira de nós podermos fazer a vontade de Deus é através do novo nascimento da água e do Espírito. Eu já tenho falado no vídeo passado o que significa esse novo nascimento, tá? E na medida que a gente vai conversando também, eu vou estar falando sobre este novo nascimento, o quão importante é isso para a nossa vida. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Existe uma passagem na Bíblia que Deus diz que aqueles que o buscam por Deus, que queiram adorar a Deus, têm que adorá-lo em verdade e em espírito, ou seja, somente através do novo nascimento. E é por isso que a única maneira que nós temos de agradar a Deus é somente através do Espírito Santo de Deus. A nossa essência carnal não pode agradar, não pode fazer a vontade de Deus, por quê? Porque a carne ela está corrompida. A única coisa que nós podemos fazer é identificar o quão maligno está a nossa carne, para que nós possamos receber de Deus a verdadeira salvação e possamos aí ser salvos por Deus e possamos aí também fazer a vontade de Deus através do novo nascimento, através do Espírito Santo de Deus. Amém?
Vamos continuar lendo o versículo 22. O 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E qual que é o diagnóstico mais terrível, o pior diagnóstico que o apóstolo Paulo dá da essência carnal humana? Está aqui no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras traduções, você vê esta palavra, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Esse é um diagnóstico terrível, o pior diagnóstico que a palavra de Deus tem mencionado da essência carnal humana, que a essência carnal humana ela se tornou uma desgraça diante de Deus. Por quê? Porque só faz aquilo que não presta, aquilo que é desagradável. A gente vê nos telejornais, nas novelas, em outras redes sociais, as violências, as guerras, os conflitos, as mortes por causa de ciúmes, por causa de contendas. Tudo por quê? Porque o homem se tornou um ser mau. O homem se tornou um ser miserável diante de Deus. Por quê? Porque o pecado veio a se reinar na nossa essência carnal. É por isso que existem tantas guerras, conflitos, e hoje nós precisamos entender com precisão, com sabedoria divina, o quanto é importante nós entendermos o quão corrompido está a nossa essência carnal, para que eu e você possa receber de Deus a verdadeira salvação. Imagine você, um exemplo, de repente pega uma doença, um exemplo, um câncer, e você chega lá no hospital, o médico dá o diagnóstico, fala, ó, você tem um tumor dentro de você. Só que a princípio você não sente esse tumor, ele está lá, só que você não sente, você se sente bem. Só que o diagnóstico do médico, ele fala, não, você tem um câncer aí dentro, e você tem que se tratar. E você não acredita nele, chama de doido, de louco, seu louco, eu tô bem, rapaz, não quero nem te ouvir mais. Você vai ser curado do câncer ou você vai morrer do câncer? Você vai morrer porque você não acreditou na palavra do médico. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o homem é mau, que o homem tem pecado no coração. E aqueles que não acreditarem, aqueles que não aceitarem essa verdade e não serem salvos do pecado, não vão poder entrar no reino do céu e não vão poder ser salvos do pecado. Então, é muito importante eu e você entender o quão pecaminoso está a nossa essência carnal, para que eu e você sejam salvos por Jesus, para que eu e você venha estar preparado para entrar no reino de Deus. Amém? Então eu li essa passagem aqui de Romanos para vocês. Vocês podem estar lendo várias vezes em sua casa para entrar em reflexão com o que a palavra de Deus está dizendo referente à essência carnal humana, para que você venha viver uma vida de fé verdadeira diante de Deus, para que você venha ser salvo por Deus através da obra de Jesus. E quando se fala da obra de Jesus, nós falamos num trabalho que Jesus vem fazer nessa terra. Jesus veio a este mundo há mais de 2.000 anos, estamos em 2023, há mais de 2.000 anos. E ele veio fazer um trabalho neste mundo chamado a obra da salvação, que esta obra, ele foi batizado por João Batista, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, e esses 3 testemunhos testificam Jesus como Salvador do homem. Esses 3 testemunhos revelam a obra perfeita de Deus, a obra perfeita que Jesus fez para salvar a mim e a salvar a você. E o que eu gostaria que você fizesse? Eu tenho falado nos meus vídeos anteriores referente a esse livro com esse título, Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Jesus falou sobre esse novo nascimento a Nicodemos, um mestre em Israel. E ele falou para esse mestre, falou, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E para você ver o quão importante é eu e você entender esse novo nascimento. E por que eu e você precisa nascer de novo? Porque nós estamos manchados por causa do pecado, e esse pecado precisa sair do nosso coração, ele só sai pela fé, e ele só sai a partir do momento que você identifica ele, você identifica que você tem pecado no teu coração, e você passa a aceitar a obra de Jesus Cristo na tua vida,
E quando você aceita e crê na palavra de Deus, você passa a ser limpo do pecado, acreditando naquilo que Jesus fez por você. Pode ver que esse primeiro sermão aqui, para sermos salvos, primeiro temos que reconhecer que somos pecadores, é um sermão que já vai entrar diretamente nesse assunto para a tua vida. É por isso que eu queria que você fizesse o pedido desse livro. Faça o pedido desse livro e nós iremos levar até você. Se você pertence a uma região distante, você tem aí a opção de clicar no nosso site, que é www.nlembrasil.com. Vou colocar na telinha aí para vocês. Inclusive deve estar até na tela aí para vocês. Você vai entrar nesse site e você vai baixar o livro ou no seu celular, ou no seu computador, ou notebook, ou qualquer aparelho que você tiver, e você vai fazer a leitura na sua tela. Ou então, se você for de Atibaia ou região, você pode entrar em contato comigo. Eu sou o Gerson de Atibaia e eu vou levar até você este livro. Levo também outros estudos também que interessem para você estar estudando a palavra de Deus. E o nosso trabalho, a nossa missão é justamente essa: empregar a palavra de Deus através de literatura. É enriquecer você a estar se aproximando mais e mais da palavra de Deus, crescendo no conhecimento espiritual, e passa aí a ser um servo do Senhor em sua região, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é pregar a palavra de Deus, para que outras pessoas venham ter um encontro com Jesus e venham nascer de novo. Amém? Então estou deixando você aqui com mais esse vídeo, com mais esse trabalho. Não tem só esse livro, tem diversos livros, tá? 68 títulos de livros, tudo referente à palavra de Deus. Eu não estou aqui representando a nenhum sistema religioso, eu não estou aqui através da Testemunha de Jeová, não estou aqui através da Adventista, não estou aqui através da Católica, não estou aqui através de nenhum sistema religioso. Eu estou aqui como alguém que nasceu de novo da água e do Espírito e estou aqui trazendo para você uma mensagem de vida, uma mensagem de salvação, para que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo pela fé. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é isso que eu quero que você conheça.